Olá a todos, bem-vindos ao Future of Digital Health, o podcast do portal Saúde Business. A gente está aqui hoje numa gravação de mais uma temporada do podcast Future of Digital Health, que é um projeto em conjunto entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Markets Latam. Como vocês conhecem, é uma das grandes empresas no mundo, talvez a maior empresa do mundo em eventos corporativos. No Brasil, ela promove a Hospitalar, o eHealth, Healthcare Innovation Show, Saúde Business Forum, enfim, vocês conhecem, e vários outros eventos. O que nós fazemos aqui, vocês já sabem, é uma oficina de análise e avaliação e estudo sobre a saúde digital nos próximos 3, 6, 10 anos. Portanto, não tenho nenhum interesse em discutir por que nós estamos atrasados, por que nós estamos adiantados, o presente, o passado, nada disso interessa para a gente. O nosso alvo é o devir, esse devir que é plausível, que é evidenciável e que pode ser estudado de forma cartesiana. Por isso que todas as citações que eu fizer aqui de relatórios, papers, estudos, vão estar disponíveis no portal Saúde Business, lá na Content Page. Vocês entram lá, não tem custo nenhum, baixa todos esses arquivos que a gente está discutindo e discutam internamente, discutam na sua academia, na sua empresa, no seu coletivo, enfim. Esse é o alvo que a gente pretende atingir, trazer a discussão para o âmbito não acadêmico e sempre embasada em dados técnicos sobre cada uma dos temas que nós vamos discutir aqui. Então, meu nome é Guilherme Yung, tem gente que não me conhece, eu sou o host e curador do projeto e tenho o prazer de ter aqui hoje a Rafaela Guerra, que é uma expertise na área de saúde digital. Rafaela é médica e é diretora de tecnologia da United Health Group. Obrigado por ter vindo, Rafaela, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, Guilherme. É uma honra estar aqui com você hoje. A honra é nossa. A gente vai discutir hoje aqui, talvez o mais importante assunto para os próximos 3 ou 4 décadas à frente. Tá certo? Qual é o tema? Autocuidado. Digital, compulsório, engajado com o cuidador e pensado como uma religião, como alguma coisa metafísica. Vocês vão entender no final. Rafaela, a gente tem uma visão do paciente, ou do usuário, ou do indivíduo, desde lá 20 mil anos antes de Cristo, né? A visão de alguém que conseguiu subsistir por conta própria. Quer dizer, ele se autocuidava. O próprio Neandertal era um homem que cuidava da família, cuidava de si, tinha uma enorme visão de caçador coletivo, tudo bem, mas de certa forma ele cuidava de si. A partir do avanço das religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo, os muçulmanos, quer dizer, passou-se a ter uma visão transcendental sobre o cuidado do indivíduo. Quer dizer, tanto que na igreja chama-se cura, porque ele passou a deter a capacitação, né, a competência para induzir o indivíduo a qualquer emergência que ele tivesse em questão de saúde. Isso ocorreu no Renascimento, veio até o Iluminismo. Quando chegou no Iluminismo, a ciência deu um grande up, né? Deu um grande salto, e a igreja passou a ser o tutor, o nosso tutor. Aliás, não só o tutor na saúde, o tutor em tudo, profissão, trabalho, família. A igreja monopolizou a visão de cuidadoria do paciente, do usuário. Quando chegou no final do século XIX e começo do século XX, principalmente depois da Segunda Revolução Industrial, quer dizer, você precisava ter alguém que cuidasse desse operário que era responsável por 50% do PIB, como por exemplo da Grã-Bretanha. E aí o Estado, junto com a comunidade médica, passaram a atuar para fazer essa tutela. Essa tutela veio até o final do século XX, quando ficou claro que todos os sistemas de saúde público e privados estavam insuficientes. Outro dia eu falei insolvente, alguém me falou, não, mas não é insolvente. Não, é insuficiente, mas
para mim, são insolventes. Todos os sistemas do mundo hoje, eles são, por default, insuficientes para cuidar da quantidade de pacientes que tem no mundo. No mundo com 8 bilhões de pacientes, quer dizer, 1,3, 1,4 patologias por indivíduo, e isso forma um grande volume de demanda com uma baixa oferta de assistência aos serviços de saúde. Qual é o resumo disso tudo? O resumo é que a única saída que nós temos nesse século, que é um século cujas curvas demográficas são crescentes, nós vamos ter 9,4 bilhões de pessoas na primeira metade desse século, e vai assim até o final do século. Não há possibilidade, nem tecnologia, nem evidencialismos comportamentais que consigam mudar essa demanda muito maior do que a oferta. Tá certo? Sim. Essa demanda vai crescer e cada vez vai crescer. Então, a única possibilidade, e eu estou resumindo, né? Claro, a única possibilidade é você reduzir a demanda. Exato. Você não tem outra possibilidade de reduzir a demanda. Então, eu queria perguntar para você, como é que você enxerga? Você está numa posição muito privilegiada, né? A United é uma grande provedora, tem uma enorme responsabilidade no mundo inteirinho, principalmente nos Estados Unidos, e grande parte da nossa cadeia de saúde é inspirada na cadeia norte-americana, né? Como é que você vê esse momento em que a autoajuda passa a ser um fenômeno garantidor dos sistemas de saúde? Essa visão, né, eu fecho com a seguinte forma: por que autocuidar-se não é mais uma questão opcional no século XXI? Perfeito. E eu estou super de acordo. Eu acredito muito nessa visão. Acho que o nosso modelo de negócios em saúde, né, já foi extremamente estudado para a gente entender os motivos pelos quais ele deu errado. E o Michael Porter, em 2006, publicou o Redefining Healthcare, mostrando que a gente tem, na verdade, stakeholders com interesses pervertidos, desalinhados num jogo de competição soma zero. Esse é o cenário da saúde, por isso que a gente tem um custo crescente, desafiando, inclusive, os PIBs das nações, e é por isso que o modelo ele é insustentável no longo prazo. E a única forma da gente reverter esse modelo já foi comprovado, né? Inclusive, o Porter ele aplicou a teoria dos jogos na saúde para entender estrategicamente o que poderia salvar o nosso segmento. E já ficou muito claro que a gente precisaria fortalecer o que hoje é o elo mais fraco dessa cadeia, que é o paciente. Né? Então, entre os stakeholders que a gente tem hoje, operadoras de saúde, sistemas públicos de saúde, a indústria farmacêutica, os prestadores de serviço, né, e os seus profissionais ali, médicos, equipe multi, todos esses stakeholders, né, os grandes players, eles estão focados em finanças, no P&L, estão focados nos seus próprios resultados. E isso é algo insustentável porque, diferente de todos os outros segmentos onde um modelo buscando receita pode dar certo, a saúde, paradoxalmente, né, ela só consegue entregar um melhor resultado em termos de custo com prevenção, que é uma coisa que hoje não é monetizável e não é recompensada para quem executa. Então, o elo mais fraco da cadeia, que é o paciente, no nosso segmento, em todos os outros ele é o elo mais forte. Se você for ver no varejo, se você for ver no segmento dos bancos, das finanças, o cliente ele escolhe onde ele vai ter o melhor serviço, onde ele vai ter a melhor jornada. E na saúde ele acaba sendo um pouco refém disso. Eu entendo que o autocuidado ele é o único meio através do qual o cliente pode se empoderar e transformar esse segmento, porque o segmento não será transformado pelos grandes stakeholders. Não existe hoje um alinhamento entre eles forte o suficiente para fazer isso acontecer. Então, eu vejo o autocuidado para os sistemas de saúde como sendo talvez a única coisa que possa solidificar, que permita que a medicina baseada em valor que foi proposta em 2006 pelo Michael Porter possa de fato acontecer na nossa realidade. E eu vejo, né, aí eu começo muito uma reflexão sobre a questão do autocuidado, né, antes da gente entrar na temática dele ser mandatório, eu gosto muito de trabalhar a questão do autocuidado, né, na situação de saúde versus doença, porque buscar o cuidado numa situação de doença tem motivadores, e eu tenho estudado um pouco, né, os motivadores de comportamento humano.
você tem um motivador intrínseco diferente. Você busca um médico no estado de doença porque você está fragilizado, você tem medo de perder a sua independência, você tem medo de morrer daquela patologia, e você busca o seu estado de homeostase e equilíbrio prévios que você tinha. Então, é quase uma motivação extrínseca, né? É um estado novo de doença que te leva a buscar aquele encontro para resolver pontualmente um problema. Isso é muito mindset orientado a evento, orientado à doença que a gente tem na medicina ocidental. Para que a gente consiga promover autocuidado, é preciso que a pessoa saudável entenda que existem necessidades de mudança comportamental e aderência a certos hábitos e que aquilo de fato vai trazer algum benefício. Você não acha que um dos fatores indutores de tudo que você falou, inclusive da adesão ao autocuidado, é o medo? Eu acho que sim, as pessoas elas têm medo de descobrirem uma patologia. Por que você vai ao médico? Você tá por obrigação, né? Você está se sentindo desconfortável com alguma coisa e você tem medo. Mas você sabe que, na verdade, a grande questão do autocuidado não é você buscar um médico para fazer o autocuidado. O autocuidado ele nasce muito antes disso. Ele nasce nos 150 minutos por semana de atividade física moderada preconizados pela OMS. Ele nasce na cessão do hábito de fumar, no controle adequado de pressão arterial, na alimentação adequada, né? Diminuindo ali o consumo de industrializados, aumentando o consumo de alimentos naturais. Eu acho que é muito mais uma questão de você entender quais as métricas de saúde, peso ideal, pressão arterial controlada, e buscar essas métricas, né, ativamente, do que de fato você garantir uma ida a cada 6 meses para o médico. Porque no mindset de uma pessoa que não se autocuida, ir ao médico pode significar uma única coisa, que é descobrir eventualmente uma doença. Mas pensa no mindset de quem se cuida. Ir ao médico pode significar fazer o acompanhamento das taxas metabólicas, das quais você ativamente cuida todos os dias, pensar numa forma de dormir melhor, já que você busca uma qualidade de sono melhor e você trabalha ativamente para atingir aquilo. Eu acho que a questão do autocuidado, ela envolve uma mudança de mindset das pessoas em relação à saúde, é uma virada de chave. Eu deixo de ser paciente, eu passo a ser uma pessoa que busca continuamente um estado de saúde. Nesse cenário, você se torna protagonista da sua saúde e você reduz a probabilidade de você ter um evento de doença, de você ter um AVC, de você ter um infarto, de você ter um câncer, já que obesidade está ligada a uma grande quantidade dos cânceres que a gente tem hoje em dia. E muitas pessoas, elas desconhecem esses elos, né, entre fatores de risco e doença. E a gente vive não mais na era da Revolução Industrial, a gente vive agora na era do conhecimento, que está livremente disponível para que essas pessoas se eduquem e saibam a importância do autocuidado. Eu até entendo a necessidade da gente trazer, de certa forma, esse autocuidado como mandatório. A gente até brincou numa mesa que a gente dividiu num evento, né, que a gente é obrigado a votar, mas a gente não é obrigado a ir no médico. Então, eu até acredito que a gente possa estimular esse comportamento com algumas regras que beneficiem quem se adaptar a esse tipo de comportamento. Eu posso, no futuro, por exemplo, no setor privado, isso seria para mim um game changer, eu posso ter planos de saúde mais baratos para pessoas que têm um comportamento saudável. Pratica 150 minutos de atividade física por semana, está com o peso dentro do controle, não é hipertenso, não é diabético, o seu plano de saúde pode custar 80% da sua faixa etária, né, que uma pessoa normalmente pagaria na sua faixa etária. Então, tem uma série de formas da gente beneficiar no setor privado e público. Mas, veja só, o autocuidado, ele já está posto. Né? Quer dizer, não é uma coisa nova, não é uma ciência nova. O autocuidado está posto. O exemplo de que o autocuidado está posto na sociedade é a automedicação. Todo mundo já sabe, quer dizer, outro dia eu fui fazer acho que foi no Rio mesmo, fui fazer uma jornada do paciente, eu comecei assim, o paciente está desconfortável com alguma coisa, ele está se sentindo mal de alguma coisa. Qual é o segundo passo que ele vai fazer? Ele vai se automedicar. Antes de procurar um médico, ele vai se automedicar. Se não funcionar a automedicação, aí ele passa para a sequência da jornada. Então, de certa forma, eu sinceramente, eu não vejo nenhuma possibilidade das cadeias de saúde público-privadas estabelecerem qualquer nível de equilíbrio entre demanda e oferta sem ser compulsório. Não vejo. Perdi as esperanças desse tipo de coisa. Quer dizer, e aí coloco toda a sequência, letramento em saúde desde da primeiro grau de escolaridade. Quer dizer, não adianta porque na base da pirâmide
na base da pirâmide, não existe essa possibilidade. E é a base da pirâmide que pesa no serviço Sim. público, entendeu? Sim. Quer dizer, você vê, o Brasil tem 37% da população com multimorbidade. Sim. Quer dizer, como é que você faz para sair disso? E vai crescendo. Era 29 há 5 anos atrás, e vai crescendo. Estados Unidos tem plurimorbidade, com a média do Medicare é 7, 8 doenças crônicas. Quer dizer, isso se você não fizer alguma coisa compulsória, se você não colocar isso de forma regulatória, eu não vejo. Por isso que eu acho que o medo, ele entra aí. Porque como é que eu perco o plano de assistência? Assisti uma conferência da NHS muito interessante sobre isso. Um diálogo entre o médico e o paciente, do GP, né, o paciente falando, e ele disse, olha, se você não quiser seguir as normas regulatórias que eu dou te impondo, não tem problema, vai embora para casa. Só que aqui você não vai ser atendido. Justo. Quer dizer, o cara fica com medo. De alguma forma, o medo tem um impacto sobre isso. A gente espera uma mudança comportamental, né? Esse é um fato. O comportamento hoje da maioria dos brasileiros, da maioria das pessoas do mundo, é um comportamento de se autocuidar da forma errada, vamos colocar dessa forma, né? Que é o de automedicação, a falta da busca da informação pelo medo de descobrir eventualmente alguma coisa sobre que seja uma patologia. Então a gente busca uma mudança comportamental. E mudanças comportamentais, elas precisam de motivadores, intrínsecos ou extrínsecos. Então, a motivação para uma mudança comportamental, ela pode nascer do indivíduo que acorda determinado dia e sente uma motivação. Mudança comportamental, por definição, ela só vai acontecer diante de um estado de inquietação. Um sintoma. Então, a pessoa que está inquieta, ou porque ela está com algum sintoma, ou porque ela tem algum hábito ali que incomoda, ela passou a ser alguma coisa que incomoda. Um belo dia eu acordei, o fato de ser sedentária me incomodou. Isso pode acontecer com outros indivíduos. Você tem acesso a informações que te trazem à luz ali evidências científicas, estudos, o que acontece com um amigo seu, e aquilo te traz uma inquietação interna e você tem um motivador intrínseco para mudar de comportamento. Esse motivador também pode ser extrínseco. Sim. Eu posso ter uma regulação que me obrigue, assim como eu sou obrigado a votar. Ou eu posso ter uma pandemia. Eu posso ter uma pandemia que é também um motivador extrínseco. Então, hoje, eu vejo que a gente realmente precisa de uma mudança comportamental da nossa pessoa média. Eu não vou nem chamar de paciente médio, porque muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas não está doente. A gente tem aí 20%, 30% que são portadores de comorbidades, mas que podem estar compensadas. Então, acho que é muito mais uma mudança de comportamento, uma mudança, talvez, de fatores motivacionais que precisa acontecer. Isso pode ser intrínseco ou extrínseco. Intrinsecamente, eu acho que o motivador para se autocuidar pode nascer através de acesso ao conhecimento. Porque a maioria das pessoas acabou parando de fumar quando viu alguém que elas conheciam morrer de câncer, ou quando leu algum paper que provou cientificamente que fumar poderia aumentar o risco de ter câncer. Muitas pessoas pararam de fumar por causa disso. Mas elas foram intrinsecamente motivadas. Teve gente que parou de fumar por uma motivação extrínseca, uma esposa ou um marido que falou, se você não parar de fumar, eu te largo. Então eu entendo que... Então quando o Estado diz, põe uma plaquinha lá, aqui não pode fumar. Aqui não pode fumar. Isso é a compulsoriedade que a gente está conversando. Isso é a compulsoriedade que a gente está falando. Aqui não pode fumar, quer dizer, não interessa se você quer fumar, aqui você não vai fumar. Eu acredito que para o autocuidado, alguma coisa nessa linha, a gente vai ter motivadores intrínsecos e extrínsecos que com certeza vão permear a sociedade. Mas, pessoal, um exemplo disso foi a própria pandemia, né? Os 3 fatores, eu podia dizer mais, mas vou falar só 3. 3 fatores que fizeram nos chegar até aqui. Quer dizer, a gente só conseguiu chegar até aqui por causa de 3 fatores. Isolamento social. Isolamento social é autocuidado. Cuidado. Alguém, quer dizer, legalmente eu não vi uma proibição mundial de não sair de casa. Não, é um autocuidado, porque os fatores extrínsecos, inclusive informacionais, disseram para ele, olha, isso aí pega e você pode morrer por causa disso aí. A outra é usar máscara. Usar máscara é autocuidado. Quer dizer, você não tem uma... E eu uso máscara até hoje, por incrível que pareça, né? E eu sou hoje um ET, quando eu entro num lugar e eu entro de máscara. E o outro é a higiene do álcool gel, a higiene... Quer dizer, esses 3 fatores seguraram a sociedade, embora tenha morrido 5 milhões de pessoas, mas seguraram, senão morriam 50. Sim, até são fatores extrínsecos que vieram dentro do contingenciamento da natureza para dizer, olha, se você não fizer isso, você está fora do jogo. Eu queria fazer uma perguntinha, não posso deixar de perguntar isso.
Rafaela, uma das equações degenerativas do século XXI é o conceito de mutualismo. Quer dizer, que funcionou muito bem no século XIX, funcionou razoavelmente no século XX, só que ele se estrangulou por causa do livre-arbítrio, por causa de muitas. Mas o mutualismo de dizer assim, olha, estou falando inclusive na saúde privada e na saúde pública, olha, se você fumar, se você beber, se você comer compulsivamente, a sua conta aqui dentro da sua seguradora, seja pública ou privada, é esta. Só que os outros beneficiários não vão pagar a sua conta. Quer dizer, muda o mutualismo quando você percebe que você já não pertence naquela coisa. É como um condomínio de prédio. O cara acha que pode fazer, já não pode mais fazer assim. Por quê? Porque ele tem uma regulação que diz para ele, ó, até aqui vai, a partir daqui não vai mais. O que você acha sobre o contexto de mutualismo no século XXI, ainda mais com as tecnologias engolindo todo mundo? Eu acredito muito que a gente precisa repensar esse modelo em que as pessoas pagam a conta de outras pessoas, né? Eu acho que o modelo precisa ser repensado. Não sei se necessariamente instituindo ali o pagamento compulsório por qualquer evento para a pessoa que não aderiu a melhores hábitos, ou de alguma forma encontrando um jeito de direcionar as pessoas para o melhor hábito através de incentivos positivos, porque são duas vertentes Você é distintas. positivista. Não é que eu sou positivista, só acho que existem duas vertentes, né? A grande questão da mudança comportamental, né? As pessoas elas mudam de comportamento quando adequadamente estimuladas, né? E a gente vive num país em que a gente quase sempre, a gente falou sobre isso numa mesa que a gente discutiu interoperabilidade, né? Mas as pessoas, no Brasil, infelizmente, as leis só pegam. As mudanças comportamentais só acontecem quando tem alguma regulação. A gente usou o exemplo do cinto de segurança, o exemplo de... Você acabou de falar do tabagismo proibido nas áreas públicas, né, onde era talvez mais prazeroso ali para o fumante, a marginalização de ter que sair de um lugar para fumar na rua. Todas essas proibições levaram o brasileiro a mudar o comportamento, a usar o cinto de segurança, a parar de beber dirigindo. Quer dizer, a promoção a mídia promovendo aquela questão de se beber não dirija não foi suficiente para mudar o comportamento do brasileiro, mas a multa elevadíssima foi. Então eu entendo as duas vertentes, mas também sei que a gente está num país que culturalmente falha em mudar o comportamento através de estímulos positivos. Eu acredito que o modelo tem que ser repensado. E eu não sei o quanto de tempo, se a gente teria uma década para tentar um modelo positivista ou não, mas eu sou uma pessoa que concorda hoje que algo tem que ser feito, porque no modelo que a gente tem hoje, em que a conta ela é dividida por todos, ela é crescente, ela é descontrolada, e a gente não dá incentivos para quem promove, para quem faz promoção de saúde, seja prestador, seja operador ou seja paciente, é um modelo complicado. E se fala assim, várias pessoas já me falaram isso, né? Até porque eu trabalho numa empresa que tem uma operadora de saúde, as pessoas falam, não, mas a operadora poderia promover a saúde dos beneficiários e arcar com menores taxas de sinistralidade no futuro. Uma boa pergunta que eu podia ter feito. Que futuro? Porque hoje o cliente da operadora é a empresa. E a empresa trata a operadora como commodity. Ela muda a cada 2 anos sempre que um concorrente oferece ali um pacotinho com um preço um pouco inferior. Então, no final das contas, a operadora hoje, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Qualquer executivo que você converse do mercado, ele vai dizer isso. Como é que eu vou direcionar estrategicamente a minha empresa para fazer promoção de saúde quando eu não consigo aproveitar esse benefício porque eu perco o meu beneficiário a cada 2 anos? Então, eu invisto no meu paciente Guilherme, eu faço ele parar de fumar, eu faço ele perder peso, eu faço ele controlar a saúde dele, seja com incentivos positivos ou negativos, só que daqui a 2 anos eu perdi o beneficiário para uma outra operadora. Então, o nosso modelo ele é perverso com todo mundo. Assim, quando você citou do mundo corporativo e a relação com a saúde suplementar, né? Ela é dessa forma pelo cachimbo deixando a boca torta, porque o paciente não participa dessa equação. É isso, é o elo mais fraco da cadeia. É o elo mais fraco, ele não participa dessa equação, porque não tem mudar de plano a cada 2 anos se o paciente não quer, se o beneficiário não quer. É que ele não tem força ainda para fazer essa espécie de contracomportamento, quer dizer, essa visão de você falar, olha, aqui eu só fico se não houver litígio entre
a saúde suplementar, as operadoras e a empresa. Deixa eu passar um pouquinho para o lado tecnológico. Vamos explorar. Vamos para minha casinha. Isso, vamos para sua casinha. A gente está assistindo o encontro que eu chamo de bioma da saúde com a biosfera digital. Um estudo, eu vou citar aqui 2 estudos, mas um estudo publicado pela The Lancet, que vai estar lá no content page para vocês acessarem, Global and Regional Prevalence of Multimorbidity, enfim, é um estudo bastante interessante que mostra como nós estamos sendo consumidos pela multimorbidade. A multimorbidade é um fator, eu chamo de 50-50, 50% é por causa do mundo, que atua em cima de você, você é obrigado a atuar junto com o mundo, e os outros 50% é o seu mundo, é como você atua com você mesmo. Então, se você não consegue, quer dizer, ter uma pessoa com multimorbidade por descaso aos 25 anos de idade é uma heresia, tá certo? É uma total heresia. Então, no mundo nós já temos 37% de multimórbidos, crescendo, quer dizer, crescendo aí a taxas de 5, 6, 7% ao ano, e isso pesa na conta do sistema de saúde, que não consegue. Aliás, isso é uma crítica médica, né? A multimorbidade é muito pouco estudada e levada a sério, não só no Brasil, como na medicina em geral. Você se fixa e se isola na morbidade central e você, praticamente, se isola dos outros aspectos. A gente está assistindo nas últimas 2 décadas, quer dizer, um engrossamento, quer dizer, uma expansão cambriana das tecnologias na área de saúde. Primeiro porque o mundo estava drenado para isso, não se preocupava mais com isso, a zona de conforto não permitia que você fosse fazer alguma coisa. Isso acabou, até porque a pandemia também ajudou a acabar com isso. Então cresce de forma absurda a quantidade de ofertas de ferramentas de digital health que são capazes de chegar até o usuário. É verdade que a gente não vai ver nenhum médico, e você sabe disso, e aqui uma pequena crítica à sua comunidade, o médico não prescreve um aplicativo. Muito menos um sensor. E eu vou dizer para vocês, uma criança nascida hoje, quando ela tiver 18 anos, ela vai ter pelo menos meia dúzia de sensores no corpo dela. Não invasivos, mas sensores adesivos, stretchable, enfim, todos esses sensores vão estar, porque não há possibilidade de você viver hoje sem uma cadeia sensorial ou biosensorial para te acompanhar. Quer dizer, essa questão não passa. Como é que você percebe as tecnologias de saúde digital ou digital, né? Na atuação do autocuidado? Esse é um tema que eu sou uma grande entusiasta desse tema. Opa, então vamos lá. Eu sou uma triatleta amadora, então eu pratico triatlon por hobby, né? Acho que eu jamais vou ser uma pessoa que vai fazer isso profissionalmente, mas eu pratico triatlon. E no mundo do esporte, no mundo da performance, a gente tem muita coisa sendo prescrita, né, pelos nossos treinadores e pelos nossos nutricionistas e nutrólogos e médicos do esporte. Porque essa vertical da saúde, essa área de medicina do esporte, ela, por transitar mais próximo da esfera de saúde e um pouco mais distante da esfera da doença, se beneficia daquele alinhamento que a gente falou, né, com quanto mais saúde, mais performance, mais resultado. Então, hoje eu trouxe aqui, né, eu fiz uma pequena listinha, eu trouxe aqui 6 grandes exemplos de aplicativos que transformaram a forma como eu lido com saúde. Eu sou uma alta consumidora de aplicativos de autocuidado, né? E eu comecei com os aplicativos básicos que a gente tem, o aplicativo Health, tanto do iOS quanto do Android, que ele traz para a gente métricas de sinais vitais, medicações, você pode calcular a sua aderência aos medicamentos simplesmente confirmando que você tomou aquele remédio naquele dia, no momento em que você toma. O iOS é ótimo para fazer isso. A gente tem mensuração de passos, minutos de atividade física para saber quando você bateu seus 150 minutos da OMS. Ciclo menstrual, nunca consegui controlar meu ciclo menstrual. Os meus aplicativos acabaram conseguindo me ajudar.
A questão do prontuário médico, onde você imputa suas principais informações de saúde, alergias, tipo sanguíneo, e aquilo fica ali registrado na forma de um IDzinho, que hoje não é interoperável com as nossas soluções brasileiras, mas que lá fora você já pode conectar com as principais soluções de prontuário eletrônico que fazem interoperabilidade com o padrão HL7 FHIR. A gente tem frequência cardíaca de repouso, que é eu diria que um marcador indireto do seu preparo físico, né? Quanto mais fisicamente bem preparado, menor tende a ser a frequência cardíaca de repouso. E uma métrica que há poucos anos a gente descobriu que era extremamente importante para o processo de stress recovery de um atleta, que é a frequência, a variabilidade da frequência cardíaca, que é o quanto varia, né, um complexo QRS, um batimento cardíaco, qual é a taxa de variabilidade entre dois batimentos cardíacos ao longo de um período de repouso, que seria o período da noite, onde a maioria dos nossos sensores fazem as medições. Quanto maior essa variabilidade, melhor, porque isso é um sinalizador de menor ativação simpática e maior ativação parasimpática, uma coisa que a gente vê quando o organismo está se recuperando bem. Então, olha que coisa linda. A gente descobriu isso através de algoritmos, através de analisando métricas, né, analisando grandes massas de dados, entendendo como é que um atleta performava melhor ou pior. E essa métrica de variabilidade da frequência cardíaca, ela pode ser transposta, inclusive, para o nosso mundo de pessoas normais que lidam com estresses do dia a dia, para você saber quando você está preparado fisicamente para um treino mais intenso, quando você está preparado fisicamente para passar por um estresse maior. Depois dos aplicativos de health do Android e da Apple, eu passei a consumir muitos aplicativos da Garmin, né? Os atletas gostam muito de Garmin, inclusive eu estou com o Garmin hoje, porque os aplicativos da Garmin, eles trouxeram essas métricas de resting heart rate e heart rate variability, que é a variabilidade da frequência cardíaca e frequência cardíaca de repouso, eles traziam isso muito melhor do que os telefones, porque os telefones não pegavam os nossos sinais vitais. Hoje em dia tudo integra com tudo e está todo mundo vendo nossos sinais vitais em tempo real. Mas a Garmin tem algoritmos maravilhosos para cálculo de VO2 máximo. VO2 máximo sendo a capacidade de oxigênio que você consegue metabolizar por minuto no exercício físico intenso. Então você consegue mensurar qual é a capacidade aeróbica de um atleta ou de uma pessoa simplesmente que está indo para a academia e prescrever um treino individualizado. Isso é sensacional. Sem falar de várias outras métricas que o Garmin também traz, com métrica de estamina, para saber se você ainda tem, no final do dia, estamina para aguentar um treino, se você consumiu muito sua energia ao longo do dia, é melhor descansar. Que eles chamam de sleep score, em que eles, analisando seus sinais vitais, conseguem dividir as fases do sono à noite. Ele te dá um gráfico dizendo quanto de sono REM você teve, quanto de sono leve você teve, como aquilo se compara com mulheres da sua faixa etária, com homens da sua faixa etária. E a gente tem também hoje suporte para controle de calorias e metabolismo, integrando os aplicativos da Garmin com, por exemplo, o MyFitnessPal, que é um dos aplicativos mais difundidos para a gente controlar a ingesta calórica. A gente tem também, tem um outro sensor aqui comigo. Gente, eu não vesti isso para vir eu juro que eu não vesti isso para vir para o podcast. Eu sou uma grande consumidora de sensores também. O Whoop tem hoje o melhor algoritmo do mercado, é um produto que a gente não tem no Brasil. Ele tem hoje o melhor algoritmo de recovery, de mensuração de variabilidade de frequência cardíaca de repouso e análise de sono. Então, ele dá uma métrica adicional que é um número do quanto você está bem preparado para a próxima sessão de treino. Isso aqui é utilizado por grandes atletas profissionais. Então, esses atletas de ponta que são profissionais, você pode ver que muitos deles são promotores dessa marca e eles consomem isso para que o treinador possa prescrever, olha que loucura, treinos individualizados de acordo com o grau de recuperação que ele tem naquele dia. E aí, se eu continuar falando aqui, a gente fica um tempão, mas eu tenho certeza. Aplicativos hoje para prescrição de exercício físico. A gente usa um aplicativo chamado Training Peaks na minha assessoria esportiva de triatlo. Eu tenho um aplicativo que faz mensuração de glicemia minuto a minuto para ser utilizado durante a prática esportiva, que é o Super Sapiens. Ele fica 2 semanas no braço. Você é uma nerd. Eu sou uma grandíssima nerd, né? Nossa Senhora. Então hoje tudo isso já faz parte do meu dia a dia. Quando você me pergunta como é que você vê o mundo em 10 anos, eu vejo as pessoas em 10 anos consumindo cada vez mais ferramentas como essa. Eu não vou num mercado sem o meu telefone celular. Por quê? Por que o mundo vai consumir isso? Porque Eu vou te dar uma estatística. Eu vou te dar uma estatística para te ajudar. A Organização Mundial da Saúde esse ano disse que em 2025, que é 2 anos,
nós vamos ter 2,3 bilhões de pessoas em sobrepeso e 700 milhões obesíssimas. Isso é verdade. Isso é verdade. É que a gente tem um mundo que hoje leva a gente nessa direção. Mas vou refazer a minha frase. Vou dizer assim, quem quiser se autocuidar vai consumir esse tipo de ferramenta. É muito reconfortante quando você tem a sensação de que você tem algo ou alguém, mesmo que seja um aplicativo, te ajudando no seu autocuidado. Quando você recebe uma recomendação de saúde. Como muitas vezes, eu tô vendo que você está aí usando um smartwatch, né? O smartwatch às vezes fala pra gente, para um minuto, respira 10 segundos, Isso. vamos praticar mindfulness. Então, esse tipo de interação que os nossos devices começam a ter com a gente, na minha opinião, eles vão criando ali uma alça de feedback positiva em que você vai experimentando os benefícios de pequenas mudanças comportamentais que te levam numa direção de autocuidado. Mas a gente tem aí hoje aplicativos que são excepcionais para quem busca isso. E já são mais de 100 mil aplicativos de saúde na Apple Store, na Google Play. E esse é um dado de 2022, já deve ter muito mais agora. A Lancet lançou agora no mês de setembro um relatório que eu vou deixar lá colocado, que é uma ideia antiga da Organização Mundial da Saúde, chamado DAX. O DAX é um digital apoiador, um kit digital apoiador. Né? O que faz o DAX? Não pegou há 3 anos atrás, quando isso foi lançado. Né? É um kit de adaptação. Como é que funciona isso? Funciona assim. Eu pego um protocolo, por exemplo, oncológico, ou pós-internação. Eu pego o protocolo. Você vai para casa, é autocuidado, hein? Você vai para casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Enfim, você tem que fazer sozinho. Ou o seu cuidador, ou a sua família, mas da porta da fora do hospital, o problema é seu. Ou do médico, o problema é seu. Então, o que acontece? Você já tem dúzias, milhares, centenas de protocolos para várias disciplinas médicas, dermo, enfim, para idades diferentes, você tem isso. O que esse DAC faz? Ele simplesmente pega essa sequência protocolar, eu peguei uma sequência aqui de exemplo, para monitoramento de pacientes e cuidadores que têm alguma dificuldade de manter equilíbrio. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Retire tapetes do caminho do paciente, ou de você mesmo. Evite andar de meia, dê preferência ao uso de calçados de borracha, não deixe pisos encerados, enfim, tem uma série de coisas deles aqui. Isso tinha que ser transformado, antigamente, tinha que ser transformado numa base de dados, tá certo? Tinha que ter uma análise lógica sobre tudo isso, você criava um programa, você codificava e você criava um aplicativo. Agora, olha o que a Lancet fala. Você pega esse protocolo, joga no ChatGPT ou em qualquer outro. Joga lá. E inclusive, ele cita casos em que a nomenclatura é altamente técnica. Não tem importância. Joga lá dentro dele. E pede assim, eu quero que você me faça um programa, um aplicativo. Você já sai pronto o aplicativo. Ele faz em minutos, Rafaela, em minutos. Sim. Ele pega esse protocolo, que é para ajudar, não é para o médico. Embora ele possa ter até links com o médico, mas ele pega esse protocolo, joga dentro de uma generativa e ela cria um aplicativo. É claro que depois você refina com o programador ou com o médico, você refina. Então você pode sair pós-internação ou pós-desfecho oncológico, qualquer coisa desse tipo, você pode ir para a sua casa tendo um aplicativo personalizado para o seu problema e para a sua... com os links com o médico, com a família, enfim, e isso é feito em minutos. Então, eles dizem assim, olha, essa é uma nova lógica das LLMs que vai ocorrer na área de saúde, porque você não precisa gastar mais 2, 3, 4 meses para pegar o protocolo sai como default num aplicativo que você utiliza ele como você quiser. Enfim, eu vou colocar isso lá no content page. Vale a pena dar uma olhada nisso. Vamos falar um pouquinho do mundo digital. Quer dizer, eu vou te fazer uma pergunta que, enfim, é altamente discutível. Não para mim, mas no mercado é altamente discutível. Eu advogo que uma consulta ambulatorial hoje não é mais presencial, mesmo que seja feita fisicamente. Se ela tem um componente digital,
ela passa a ser digital. Sim. E isso é muito simples. Se você pegar, não precisa ser 10 anos, 5, 6 anos atrás, quando você ia no médico, a atendente ou o próprio médico falava assim, traga seus exames. Você pegava aquela pastinha, levava os seus exames, as imagens, levava para o médico e tal. Hoje ele recebe o exame digitalmente no consultório dele. Ele recebe, às vezes, antes do paciente. Isto é, há um fragmento da relação da relação de consulta ambulatorial. Esquece internação. Internação não cabe aqui, mas na consulta ambulatorial já existe um fragmento que é digital. Então a consulta não é mais física, ela é digital. Quando o médico termina e ele prescreve um medicamento, ele já faz isso em cima de um aplicativo absolutamente. Ele não escreve mais nada. Sim. Ele pode até direcionar a região que você pode comprar isso. Então, outra parte da consulta passa a ser digital. Você fala assim, mas e qual é a diferença? A diferença é que você vai produzir valor para quem já é digital. Se eu quiser mandar um Pix para a Rafaela, eu não preciso da autorização do banco dela, nem do meu banco, nem do Banco Central. Eu passo, quer dizer, essa interoperabilidade é default. Sim. Então, o que acontece? Nós já estamos vivendo num mundo digital, onde parte da nossa atuação, mesmo como médico ou como paciente, já é digital. Você acha que isso é factível, que isso é delírio, ou que nós não chegamos a isso? Porque aí muda toda a conceituação acadêmica do médico, muda toda. Quer dizer, o médico que entrar, uma pessoa que tiver 17 anos, estiver entrando numa escola de medicina, ela não vai fazer uma consulta presencial. Ela vai ter que aprender a fazer uma consulta digital. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o digital não é futuro, ele já é presente, ele já chegou. Dificilmente você vai hoje num grande hospital brasileiro e você vai ver papel numa enfermaria. Antigamente, quando eu me formei, muitos anos atrás... Só tinha papel. Só tinha papel, eu prescrevia em papel e eu chegava numa unidade de internação, eram várias colmeias cheias de papel com as pastas dos pacientes, que tinham exames trazidos de casa e tudo que todo mundo tinha escrito até ali. Esse prontuário ia ficando grande, a galera ia tirando um pedaço e levando para o faturamento para a conta começar a ser trabalhada. Isso é completamente diferente hoje em dia. Você entra hoje onde tem um prontuário eletrônico, e eu trabalho diretamente com isso, eu faço muito no meu trabalho hoje, implantação de prontuário eletrônico em hospital, troca de solução legado por solução nova, a gente tira o papel das enfermarias. Então, hoje, mesmo para o paciente internado, o cuidado já é digital, porque o exame está sendo feito pelo tomógrafo e não está sendo impresso em momento nenhum. O exame que foi feito antes da internação, ele está sendo consultado via prontuário eletrônico. Então, o histórico do paciente já está lá, o médico ele não olha mais papel. E na hora que ele prescreve as recomendações de alta e a receita, em muitos lugares, a receita é recebida no telefone celular do paciente com um QR Code num aplicativo de receita digital e ele aperta um botão e vê quais as farmácias próximas da localização dele para comprar. Essa é a nossa realidade hoje. Já não é mais físico, já é digital. E vou mais longe ainda. Mesmo na saúde pública, o ESUS 5.0 que eu vi, ele já faz isso. Exato. E agora, né, que a gente teve a publicação, né, do Manual de Implementação da RNDS, e a gente tem um protocolo de implementação da RNDS, é uma questão de tempo até o SUS estar informatizado e interoperável. Vai ser uma questão de tempo e regulamentação. A gente vai ter lei, vai ter um direcionamento como tivemos para a LGPD, mas os dados do SUS estarão todos online em pouquíssimo tempo. O setor privado já é uma realidade e no SUS, em muitos hospitais públicos maiores, isso é uma realidade. Talvez não seja ainda em pequenas unidades de saúde em áreas que não têm tanto acesso à internet, que ainda são carentes de infraestrutura. Mas onde tem infraestrutura hoje, já existe algum dado que está trafegando ali eletronicamente. Então já é a nossa realidade. Saindo do cenário hospitalar e pegando um pouco do cenário que a gente estava falando agora dos 100 mil aplicativos, eu já tenho um aplicativo hoje, software, que faz análise de marcha para detectar precocemente doença de Parkinson. Eu já tenho software que analisa traçado de eletrocardiograma para dizer qual é a probabilidade daquela pessoa desenvolver disfunção ventricular esquerda ou mesmo desenvolver fibrilação atrial, porque tem indícios de sobrecarga atrial ali mínimos que o médico humano às vezes não consegue perceber, porque são milímetros, às vezes frações de milímetros que para o olho humano não aparecem, mas digitalizado com o algoritmo analisando ali a imagem, aquilo já aparece.
E a gente tem os inúmeros cases que estão começando a aparecer com o ChatGPT, que são, a gente vai fazer um podcast só para falar do que eu já estou vendo fora do Brasil com o ChatGPT. É espetacular, isso vai transformar absurdamente a forma como a gente faz medicina. Então, na minha opinião, nós já estamos na era digital. A gente hoje só não tem acesso a todos os dados das pessoas porque esses dados ainda estão fragmentados e a gente precisa de uma estrutura de interoperabilidade melhor do que a que a gente tem hoje. Mas estamos migrando nessa direção e eu acho que a gente vai chegar nessa direção dentro de 5, 10 anos. Eu acho assim, nós já estamos em digital, nós precisamos levar isso para a academia médica e para os gestores públicos, principalmente, né? Porque eu assistia semana passada, o evento do DataSUS sobre transformação digital e fiquei muito feliz com algumas coisas e muito triste com outras, como sempre. Então, há uma característica em tudo que você falou até agora, inclusive na formatação do seu autocuidado através de aplicativos, né? E aqui eu vou colocar para você tentar me ajudar nisso. Se você pegar num período de 10 anos, uma geração, né, você não acha que o autocuidado seria absolutamente devastador se você conseguisse colocar a alfabetização em saúde desde a primeira escolaridade? Olha que maravilha, uma criança saindo com 17 anos no ensino fundamental, chame como quiser, sabendo o que é nutrição, sabendo o que é aparelho reprodutivo. Tudo isso que você diz que você aprendeu viria por default, viria emergente. Os motivadores internos estariam lá, né? Com toda certeza. Eu brinco que eu falo muito isso para o meu time no trabalho. Todas as vezes que é até parafraseando um pouco o Simon Sinek, né, no livro dele Start with Why, Sim. Toda vez que você quiser trabalhar a melhor origem de um problema, sobe um porquê, né? Então a gente começa, saúde no Brasil tá errado. Por quê? Porque o brasileiro médio não se cuida. Por quê? Você vai inevitavelmente terminar no nosso baixíssimo grau de escolaridade do brasileiro médio. Eu tenho toda a certeza de que investir em educação poderia nos ajudar a conseguir fazer o autocuidado decolar. E talvez no futuro a gente pudesse ter mais motivadores intrínsecos, né, positivistas, do que extrínsecos regulatórios. Você, quer dizer, hoje se você chegar, um paciente seu, se você chegar e disser para ele, olha, você vai morrer. Você está pesando 140 quilos, tem 1,80 m, você vai morrer. Não tem solução para você. Ou você sai rolando daqui para fazer algum exercício, ou você vai morrer. Quer dizer, não há outra possibilidade. Essa é uma forma de você chocar o paciente e tirar ele da zona de conforto e dizer, olha, você vai morrer. Além de você morrer sozinho, porque o teu plano de saúde não vai cobrir, ou a saúde pública não vai te acompanhar, você vai morrer. Ou você chegar para esse mesmo paciente que já passou por um grau de escolaridade de atenção básica, né, minimamente que seja, né, e você vai dizer para ele, olha, você tem que se cuidar. Quer dizer, fica no DNA dele essa visão de saudabilidade. Fica no DNA dele. Ele vai trabalhar, ou ele vai trabalhar para ele, ou ele vai trabalhar para os seus, para a família, para os seus filhos. Dentro de uma visão generacional. Quer dizer, nós vamos trabalhar com uma geração diferente do que aquilo. Isso não vai acontecer. Tá certo? Pessoal, não se anime com a gente aqui. Isso não vai rolar. O mundo no Brasil, na área educacional e na área de saúde, ele é jubiloso quando ele pode ser comparado a 50 anos atrás. Bom, nós avançamos muito. Ele é jubiloso quando a gente compara com países da nossa densidade demográfica e que não tem um sistema público de saúde. É jubiloso. Mas se você pensar que ele é insustentável, o público e o privado, insustentável sem preparar a população para se autocuidar, preparar a população para se autocuidar. Até porque o médico, eu não sei se tem interesse que o cara se autocuide, né? Sou cético em relação a ele. Posso fazer um comentário? Pode, Tem claro. uma parte da sua pergunta lá que você me perguntou por que o médico não prescreve um aplicativo ou um sensor para a autossuficiência do paciente. A medicina ocidental, ela é extremamente orientada ao problema. O médico, ele também tem incentivos
quando um evento de doença acontece. Esse é o problema. O cerne do problema é a forma como a gente, inclusive, trabalha os profissionais de saúde. Eles são orientados à doença. Se o paciente está bem, ok. Então, essa ceticidade, que não é só você que sente, né? Outras pessoas também são muito céticas em relação ao papel que o médico pode ter na transformação da saúde. A gente também teria que transformar, assim como a gente teria que transformar a educação, a gente teria que transformar a educação do médico. O médico, ele também precisaria ser formado para ser menos orientado ao problema e mais orientado à manutenção do estado de saúde e, por que não, à educação das pessoas da sociedade. O médico poderia ser um vetor, né, de informação para aquelas pessoas que estão próximas. Avançou-se muito, né, na ciência médica nesse sentido, mas muito pouco em relação à gravidade do problema que nós temos da dicotomia entre oferta e demanda. Quer dizer, aqui é um prejuízo geral, não vejo saída. Eu vou fazer uma pequena observação para você, muito curiosa, que eu li ontem num relatório chamado Trend Shaping the Health Economy, daquela Trident Health. Ela fez um relatório esse ano, publicado agora, e diz assim: 16,7% das consultas de telesaúde nos Estados Unidos entre 2021 e 2022 resultaram numa outra consulta de acompanhamento presencial. Olha só, pensa nisso. Pelo mesmo motivo clínico, após uma semana. O cara fez a consulta telemédica e uma semana depois, ou por querência dele, ou porque o plano pediu, sei lá, qualquer coisa assim, ele fez. Isso em 2021 e 2022. Em 2023 já está em 29,2%. Quer dizer, veja que coisa absurda. Quer dizer, a mesma telemedicina que se ampliou terrivelmente, isso não é só nos Estados Unidos, hein? Isso está acontecendo no mundo, inclusive no Brasil. Quer dizer, começa a haver uma regressão, um conformismo de que não, olha, tem que ter touch mesmo, senão não vai funcionar. O que você acha disso? Você acha que é uma eu não sei como explicar, decadência? Eu acho que tem um elemento aí que a gente precisa levar na análise, que em 21 e 22 muitas pessoas não saíam de casa por conta da pandemia. Sim. Então, se a gente for olhar na ótica de taxa de resolutibilidade, assim, vamos olhar o outro número, né? Os 82% contra os 70%. Resolver 70% dos problemas com telemedicina, partindo do princípio que esse número de 29% se sustente daqui para frente e se torne melhor com o passar do tempo, eu não acho que é uma derrota. Mas eu acho sim que as pessoas hoje têm mais vontade de sair de casa, são direcionadas a sair de casa e algumas querem sair de casa. Até porque hoje trabalham em home office e muitas vezes a saída de casa se torna, para algumas pessoas, até um evento. Ainda existe dentro da cabeça das pessoas um vínculo muito forte com o toque do médico, com o exame físico. Eu acho que é muito mais uma questão terapêutica, de você se sentir cuidado porque você foi tocado e acolhido. Sem falar que o setting de uma consulta presencial, ele é muito melhor. Então, você se sente mais seguro e mais amparado quando você vê aquela pessoa... Eu tenho dúvidas disso. Pertinho de Na você. base da pirâmide, o SUS é 9 minutos de média de consulta. Não sei se... No SUS, eu acho que isso seria, de fato, teria uma disparidade maior. Mas, ao mesmo tempo, no SUS, o acesso à telemedicina não é tão difundido ainda. Quem oferta a telemedicina hoje, by default, são as operadoras de saúde e os prestadores. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, né? Na Inglaterra já está se discutindo isso, e isso está sendo discutido na França e na Alemanha também, que é o seguinte: no componente da jornada do paciente, na componentização da jornada do paciente, do serviço público, está incluso o passo da teletriagem é obrigatório. Você não tem mais o direito de se autodiagnosticar, né, de se autocuidar e ir para uma emergência que pode tirar o lugar de alguém que devia estar lá e não está. Né? O Brasil, a cirurgia que operou o nosso presidente, tem aqui em São Paulo 1 ano e meio de espera. Então, quando você faz uma posição dizendo, olha, não há entrada com o seu SUS, com o seu cartão ou com o seu prontuário, não interessa. Você só vai ser atendido depois que você passar por uma teletriagem. Você acha
A teletriagem mesmo, hein? Não estou falando de triagem hospitalar, porque essa não existe no Brasil, mas a teletriagem mesmo de você falar, olha, primeiro você vai passar por aqui. E já existe inteligência artificial para promover assertividade nessa teletriagem. Sabe qual é o elemento complicador? E eu concordo que existe uma lógica que leva a gente a pensar na institucionalização da triagem digital eletrônica como sendo mandatória. E aí eu vou falar agora como uma pessoa que trabalhou 21 anos da vida dentro de hospital. O problema é você negar o socorro para a pessoa na hora que ela está ali. Isso é extremamente complicado, porque existe uma questão que ela é legal da omissão de socorro. Todo mundo tem muito medo, né? Mesmo vendo que a pessoa fisicamente ali, você pode fazer mensuração de sinais vitais da pessoa e falar, não, mas a pessoa está bem. Só que se ela refere, por exemplo, dor no peito, como é que você vai saber que ela não está infartando? Você vai ter que colocar para dentro e fazer um eletro. Depois que você colocou para dentro e fez um eletro, você já começou o atendimento dessa pessoa. Você já não está mais num processo de triagem. Então, a questão da omissão de socorro, da negligência, né, que pode não, ser mas colocado... a omissão de contra... socorro, a negligência... Esse é primeiro, o eu acho que se você for aqui portas, tá? na fila do Hospital das Clínicas, na emergência, você vai ter que 70%, 60% das pessoas que estão lá não precisavam estar lá. Não precisavam estar lá. Quer dizer, essa dor no peito é 10%, 15% que está lá. A omissão de socorro, ela está sendo feita. Porque essa pessoa está tirando o lugar de alguém que possivelmente deve ter mais carência do atendimento do que tem hoje. Como é que normalmente... Eu fiquei 5 anos no HC. Como é que normalmente funciona a porta do Hospital das Clínicas, do Hospital São Paulo, da Santa Casa? Você tem ali um médico que faz uma espécie de triagem. Então, ele faz um primeiro atendimento e ele determina quem ali é grave o suficiente para entrar. Então, se você chegar literalmente morrendo na porta do Hospital das Clínicas, apesar de ser um pronto-socorro porta fechada, você vai ser colocado para dentro. Tá bom. Mas você tem... Mas o cara não está morrendo. É isso. Partindo do princípio que a pessoa não está morrendo, você vai ser visto por um médico que vai te dar um diagnóstico e que vai te encaminhar para uma porta ambulatorial. De certa forma, isso é uma triagem. Só que quem está fazendo é um médico fazendo ali uma consulta presencial para as pessoas que chegam fisicamente ali. Isso acontece na maioria dos lugares. A gente tem muita dificuldade de fechar uma porta por completo, porque você não tem como dizer quem de fato precisa ou não precisa até você olhar o paciente. Mas se essa pessoa fizesse uma consulta, uma triagem virtual, a gente poderia atender essa necessidade de separar o grave do não grave, com toda certeza. Por isso que cada vez mais, principalmente as operadoras verticalizadas, têm investido muito em teletriagem e teleconsulta, porque é um serviço que você consegue oferecer de forma massiva e que reduz a chegada física de pacientes ao pronto-socorro para que você possa dar acesso, porque é sobre isso que a gente está falando. É conseguir dar acesso a quem precisa, impedindo a chegada de quem não precisa. Mas aí o grande desafio é como impedir a chegada de quem de fato não precisa. Esse é um desafio que a gente tem que vencer, né? Aí eu vou para o momento. Jeremy Bentham e Stuart Mills. É utilitarismo. É simples, é uma equação, eu sei que vão me matar agora, mas é utilitarismo. Quer dizer, a gente tem que ter uma equação utilitária. Se não tiver uma equação utilitária dizendo, olha, porque se a gente for pensar assim, se um paciente estiver passando mal e não passar e passar pela teletriagem, tudo está perdido. Não, é utilitarismo, são 100 para 10. Vai ter 10 que a gente vai perder, não tem jeito. Mas eu acho que perde hoje. Acho que perde muito mais hoje. Aliás, a Grã-Bretanha vai por esse caminho, hein? A Grã-Bretanha vai colocar na sua sequência a teletriagem com o aplicativo da NHS, que é muito bom, e vai completar o ciclo de transformação que eles têm lá. Nós estamos terminando aqui, já não posso terminar sem antes perguntar sobre esse tsunami das inteligências artificiais na área da saúde. Rafaela, nós estamos num momento inédito da civilização humana. Por quê? A generativa, ela não é, já falei isso aqui várias vezes, quem me ouve sabe disso, a generativa não é um fenômeno por causa da inteligência que está por trás, é um fenômeno porque ela chegou na mão do usuário final direto. Quer dizer, como é que você enxerga isso? O paciente está... tem dezenas de estudos já dizendo como é que o paciente está usando essa ferramenta no seu dia a dia. Já foi para a NBC, Television, Broadcasting americana, enfim, está cheio de... Como é que você vê essa intromissão
na comunidade médica, na comunidade de saúde, de o paciente ter acesso ao mesmo grau de proficiência que a inteligência dá ao médico. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, até porque eu sou uma entusiasta, eu trabalho com tecnologia, né? Eu consigo enxergar vários riscos que a gente vai precisar mitigar para que a gente possa consumir essas ferramentas com responsabilidade, mas eu enxergo que a gente vai ter inúmeros ganhos, não só com a popularização das GenAIs, do ChatGPT, que é o melhor exemplo delas, na mão dos pacientes, porque eles vão ter, das pessoas, vamos colocar assim, né? Porque eles vão ter livre acesso à informação, que hoje é uma constraint, é um problema não só no Brasil, mas no mundo. Então a gente vai conseguir educar as nossas próximas gerações muito melhor, porque eles vão começar a perguntar para o ChatGPT, e na grande maioria das vezes o ChatGPT vai responder alguma coisa muito próxima da verdade. Mas agora eu sou seu paciente. Cheguei na Perfeito. consulta e falei assim para você, doutora Rafaela, eu estou usando o ChatGPT para minha saúde. Posso usar? O que você fala para ele? Depende. Se você está usando o ChatGPT como fonte de informação para fazer perguntas e melhorar o seu conhecimento, como você leria artigos na Ou o internet, Google? ou o Google, eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu acho que o paciente ele deve buscar conhecimento sobre patologia, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre autocuidado. Então, eu sou uma pessoa que fala que sim. Onde é que eu acho que a gente ainda não pode ir? É ele perguntar para o ChatGPT o que ele deveria tomar e seguir as recomendações de uma ferramenta que ainda não foi validada e não está devidamente testada para ser prescritora. A GenAI, ela vai ter um impacto transformador no cuidado com a saúde, porque historicamente, como é que um médico era formado? O médico, eu fiz faculdade de medicina, eu fui bombardeada de informações. Um bom médico, por definição, é uma pessoa que tem uma absurda capacidade de armazenar conhecimento. Então, eu tinha um amigo neurocirurgião que falava que são assim, um cérebro ultra inflado nos domínios que acumulam ali conhecimento e que chega até a ser menor do que deveria em outras áreas, né, para tomada de decisão, para a gente brincava, inclusive, que você hipertrofia certos lobos cerebrais e atrofia outros. Mas o médico, por definição, ele era formado para ser um grande acumulador de conhecimento. Hoje em dia, ninguém vive a ilusão de que vai conseguir acumular o conhecimento sequer da sua especialidade, quanto mais da medicina. Então, as GenAIs, elas vão transformar a saúde em todas as esferas, se tornando ferramentas de apoio à decisão clínica, colocando dentro da equação de tomada de decisão do médico dados de genômica, então os dados genéticos para tratamentos individualizados, para que você escolha o melhor tratamento para aquele paciente, baseado não só na história clínica que ele te deu, mas também em fatores individuais genéticos daquela pessoa. A gente vai ter muito machine learning e prescrição individualizada, levando em consideração, por exemplo, isso aqui, né, os dados, big data daquele paciente que está disponível. O clínico ele vai deixar de ter essa posição médico, ele vai deixar de ter essa posição de autoridade para ser um futuro intérprete de recomendações geradas por algoritmos que têm uma capacidade de retenção e processamento de dados muito maior do que eles. E aí, você pergunta, mas a inteligência artificial vai acabar com o médico? No modelo que ele existe hoje, provavelmente sim. Mas o médico ele vai continuar sobrevivendo, mas ele vai sobreviver, né? E quem vai se destacar é o médico que sabe usar essas ferramentas contra o médico que resiste à chegada dessas ferramentas. O médico não será mais um indutor, ele será um mentor. Ele será um mentor e maestro, né? Ele vai ter todas aquelas informações à disposição, né? Como ele vai direcionar o melhor tratamento para o paciente. Mas a informação, toda a informação médica não estará mais armazenada na cabeça do médico, que vai precisar estudar o dia inteiro, ficar se atualizando de detalhe do detalhe para o gene BRCA presente. Meu tratamento vai ser esse. Se ausente, vai ser... Um algoritmo vai fazer isso não só com um gene, mas talvez com milhares de genes. Milhares, a gente vai colocar o DNA do paciente e ali vai sair quais... E outra coisa, olha que louco. Quando a gente prescreve alguma coisa, quando a gente decide alguma coisa em medicina, a gente pega um número geral de como aquele tratamento performou para milhares de pessoas num estudo controlado, randomizado, duplo cego, feito numa população X na Grã-Bretanha. Imagina como seria decidir baseado nas taxas de sucesso para aquele paciente, individualizadas. Então, eu sei que para você, que tem esta característica, a taxa de sucesso esperada desse tratamento é 27% contra 76%. Isso não necessariamente é o mesmo número que o estudo me daria. Então, hoje a gente seguia muito para indicar tratamentos com base na conclusão de estudos gigantescos, às vezes com populações totalmente diferentes daquele paciente que a gente está tratando. Então, a GenAI ela vem para transformar o conhecimento do paciente, o acesso à informação que ele tem,
autonomia que esse paciente tem, ele vem como protagonista do cuidado, ele vem com opinião formada e, ao mesmo tempo, ela vem também para fortalecer e dar respaldo para o médico, apoiando ele na tomada de decisão. É transformador e eu tenho um lado meu que gostaria de nascer hoje só para ver o que vai acontecer. Vocês ouviram ela? Não fui eu que falei, hein? Foi ela que falou tudo isso aí e por isso que ela é fera. Obrigado, Gabriela, Rafaela, pelo teu apoio, pelo teu tempo, teu brilhantismo, poder dividir conosco essa enorme... Não abandona o teu entusiasmo. Eu sou jamais. Um cara chato com o positivismo, mas não abandona, porque isso faz parte de uma geração que precisa trafegar no meio de tanto negativismo como a gente tem. Obrigado, muito obrigado pela tua participação. Obrigada pelo convite, foi uma honra fazer mais uma viagem aqui com você, como tantas outras que a gente já fez quando se encontrou por aí. A honra é minha. Obrigado a todos pela atenção, pela audiência. Eu vou terminar com Freud. Eu vou pegar aqui o gancho da Rafaela e vou terminar com Freud. Freud escreveu assim: a principal tarefa da civilização é defender-nos contra a natureza, principalmente contra a nossa própria natureza. Pensa no autocuidado aqui. O pobre ego, a racionalidade tem que servir a 2 senhores severos. Diz ele, o id, que não aceita nenhuma negação, nenhum adiamento, nenhum indicador de realidade, é puro impulso. E o superego, que retém a compulsão e a proibição, sendo a parte que representa os sistemas e os valores da sociedade. E ele termina assim: assim, precisamos entender que ainda que a voz da inteligência seja baixinha, miúda, ela não descansará até ser ouvida. E essa mesma inteligência, quando se abre a uma nova ideia que expande a própria mente, nunca mais voltará a ser do tamanho original. Yes. Obrigado a todos e até a próxima.